E se eu te dissesse que o futuro da Wendy em Alien Earth é se tornar um tipo de entidade biosintética capaz de controlar os xenomorfos? Acredite se quiser, mas os 5 primeiros episódios da série podem já ter dado pistas que isso tá prestes a acontecer. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar quem é essa tal deusa xenomorfa e como isso se conecta com a Wendy. Vemos em Alien Earth que essa personagem é a única do planeta que consegue se comunicar com os xenomorfos. Mas não paro por aí não. A própria Wendy já disse que acredita que isso não acontece por acaso. Para ela, algo ou alguém a escolheu com um propósito. Tá, mas que propósito seria esse? Exatamente se tornar a deusa dos xenomorfos para trazer a extinção da espécie humana. Tá, eu sei, isso parece uma loucura, mas eu vou explicar tudo isso agora nesse vídeo de hoje. Já chega nele então deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. Ô amigão, acorda meu! Você precisa de metas na sua vida, você precisa construir um futuro, você precisa de liberdade, você precisa de Bitcoin. E olha, o momento não podia ser melhor para começar. O Bitcoin, ele não é infinito, só existem 21 milhões. Então qualquer pedacinho que você pegar agora pode valorizar muito lá na frente. Enquanto o real perdeu mais de 50% frente ao dólar nos últimos 10 anos, o Bitcoin ele valorizou mais de 4.000%. Setembro tá assim meio devagar, mas aí vem outubro, o famoso Optober. Historicamente é quando o Bitcoin dispara, então investir agora é pensar no futuro com inteligência. E para facilitar tudo, o MB, Mercado Bitcoin, a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes, tá te esperando. Transparência, segurança e regulamentação total do Banco Central, CMV e Anbima. E se você for abrir a sua conta agora, que inclusive é de graça, e for lá e investir uns R$50 em Bitcoin, em até 7 dias você ganha R$25 para poder usar como quiser. Só não vai esquecer que você tem que movimentar a conta para essa oferta ser ativada, tá bom? Essa oportunidade é exclusiva para você que é inscrito aqui do Nerd Club e ó, ela é por tempo limitado. E vamos fazer o seguinte, todo mundo que criar uma conta lá na MB, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma moral aqui nos comentários. É só você falar, criei minha conta na MB. Então corre, vai lá, abre sua conta e bora para um futuro com confiança. Uma das paradas mais interessantes que Alien Earth apresentou até o momento é essa conexão que a Wendy parece ter com os xenomorfos. O primeiro indício que tivemos sobre isso foi o primeiro encontro dela com o Alien lá no episódio 3. Onde a Wendy vai atrás do seu irmão que havia sido capturado por um xenomorfo. Vale lembrar que o Emmett, o irmão dela, até chega a falar que tudo aquilo era uma armadilha. E eu até me lembro no momento que eu tava vendo esse episódio que, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha e eu não entendi nada. Tipo, pra que o xenomorfo iria precisar atrair a Wendy? O que ele queria com isso? Tudo bem que a gente não sabe exatamente se o Emmett ele foi preso porque o xenomorfo queria assim fazer uma armadilha pra Wendy ou se o xenomorfo só tinha prendido ele pra depois ele virar um hospedeiro de um outro alien. Até porque naquela nave havia mais ovos de xenomorfo. Então é possível que essa fosse a verdadeira razão para o Emmett estar preso naquele frigorífico. Só que aí que tá, a Wendy chega lá no local para libertar o seu irmão e aí acontece mais uma coisa muito esquisita. O xenomorfo ele não ataca eles logo de cara. Na verdade, ele fica em cima do frigorífico e só demonstra algum tipo de reação depois que a Wendy o acerta. Então a gente pode dizer aqui que o confronto ele não foi iniciado pelo xenomorfo, mas sim pela Wendy. Isso acaba reforçando então a primeira teoria de que o Alien montou tudo aquilo como uma armadilha para chamar a atenção da Wendy. Tá, mas por que ele iria fazer isso? Qual o motivo por trás? Bom, logo depois a gente vê que ela conseguiu tirar a vida daquele xenomorfo, só que a luta deixou a Wendy desacordada. Após os cientistas da Prodigy conseguir trazer ela de volta, rola mais uma parada estranha. A Wendy começa a escutar um sinal muito forte e logo depois descobrimos que esse barulho vinha direto dos facehuggers, que estavam sendo usados para um experimento. E vale ressaltar que, os humanos e também os sintéticos, eles não conseguem ouvir esse som, essa transmissão. Apenas a Wendy, provavelmente os xenomorfos e também os facehuggers conseguem detectar esse som. Ou seja, existe algum tipo de ligação entre eles, mais ou menos como se fosse uma conexão neural. Após isso, descobrimos que o CEO da Prodigy, também conhecido como Boy Cavalier, diz para a Wendy tentar reproduzir a linguagem dos xenomorfos. E é exatamente isso que ela faz. Isso acaba
acaba sendo fundamental para o novo experimento da Prodigy, que consiste em pegar um embrião de facehugger e introduzir em um pulmão humano. No episódio mais recente, vimos que isso resultou em um tipo de xenomorfo que parece estar sendo controlado pela Wendy, ou melhor, ela meio que está adestrando esse novo alien usando a linguagem dos xenomorfos. De qualquer forma, tá super claro pra gente que sim, a Wendy ela consegue se comunicar com os xenomorfos. O que resta a gente saber é se existe uma conexão por trás disso. E eu tô dizendo isso porque a própria Wendy falou em 2 episódios que ela acredita ter sido escolhida. Então tudo que tá rolando com ela na série tem um propósito que ainda não foi revelado. Mas é aí que a parada toda começa a ficar ainda mais interessante. E se por acaso a Wendy estiver destinada a se tornar a deusa xenomorfa? Caso você não saiba, essa entidade já existia nos quadrinhos e foi introduzida em uma HQ chamada Bloodlines. Nela acompanhamos a jornada de um funcionário da Weyland Yutani chamado Gabriel Cruz. Vale ressaltar que essa história ela se passa no ano 2217, ou seja, mais de 100 anos após os acontecimentos de Alien Earth. Gabriel Cruz é um personagem que começou a ter pesadelos e alucinações após sobreviver ao ataque dos facehuggers. Ele diz ter conseguido ver não apenas a colmeia dos xenomorfos durante seu transe, como também quem os criou. É nesse momento que o personagem cita a existência de uma entidade das trevas, a própria deusa xenomorfa. E ó, não vai confundir com a rainha xenomorfa, uma coisa é completamente diferente da outra. A rainha é basicamente a mãe desses aliens, é ela quem bota os ovos que mais tarde viram esses seres tão aterrorizantes. Só que no caso da deusa xenomorfa, ela é descrita como uma criatura muito além disso. O seu propósito consiste basicamente em buscar seres especiais para continuar o ciclo reprodutivo dos xenomorfos, mas não para por aí. Essa tal deusa das trevas também tem um objetivo que seria guiar os xenomorfos contra uma grande civilização. Estando fora do espaço-tempo, a deusa xenomorfa aparece apenas nos sonhos daqueles que foram atacados por um facehugger. É como se o hospedeiro estivesse em uma ligação direta com a colmeia dos xenomorfos. Dessa forma, ele consegue ver a entidade por trás dessas criaturas, quem os criou de fato, que seria essa tal deusa das trevas. E o mais interessante é que ela não é igual aos outros. A deusa dos xenomorfos é descrita como uma criatura biosintética e a sua aparência tem algumas semelhanças com uma mulher humana com chifres de cabra. Então peraí, quer dizer então que existe uma entidade que comanda os xenomorfos e ela possui a aparência de uma mulher biosintética? Ó, eu não sei vocês, mas pra mim faz muito sentido sim que a Wendy venha a se tornar essa deusa dos xenomorfos. Até porque ela é uma híbrida entre humano e sintético, o que bate com a descrição da deusa xenomorfo. É claro que para chegar nesse lugar, a Wendy ela teria que passar por algum tipo de mutação envolvendo o DNA dos xenomorfos. E isso poderia acontecer graças a esse alien que saiu daquele pulmão humano e que está sendo controlado pela Wendy. Sem falar nos outros ovos de xenomorfo que estão na cela de contenção da Prodigy, que provavelmente vão resultar em um grande ataque à humanidade. Então, considerando que a Wendy realmente é escolhida para algo com um propósito muito maior, esse pode ser o gancho para ela vir a se tornar a deusa dos xenomorfos que a gente conhece nos quadrinhos. E sim, eu sei, isso parece piração total, só que quando a gente começa a analisar algumas coisas, cara, isso explica muita coisa. Explica, por exemplo, o porquê a Wendy ser a única que consegue captar e entender a linguagem dos xenomorfos. Pode ser que ela tenha sido escolhida por eles ou até mesmo por uma outra deusa xenomorfa em busca de uma sucessora. O fato é que algo ou alguém viu na Wendy essa figura capaz de liderar os xenomorfos para um propósito que ainda não conhecemos. Quem sabe talvez o desfecho disso seja a destruição de toda a vida na Terra. É claro que se for partir por esse lado, realmente Alien Earth não faz parte da cronologia oficial dos filmes, é realmente algo que não é canônico e é algo feito só pra série, porque para mostrar a destruição de todo o planeta é porque não é parte do universo principal não. Tanto é que já até existe uma discussão entre os fãs se essa série é realmente canônica ou não com os filmes. Olha, eu gostaria que fosse, mas se for partir realmente para esse lado da teoria que eu tô trazendo aqui nesse vídeo, não tem como ser não. Afinal, ia explorar toda uma extinção da raça humana por conta das invasões dos xenomorfos. Talvez seja por isso que lá nos quadrinhos a deusa xenomorfa é descrita como uma entidade fora do espaço-tempo. Basicamente, ela seria a figura de uma terra alternativa que se fundiu aos xenomorfos e que assim passou a assombrar a mente daqueles que tiveram contato com essa criatura. Esse então pode ser o grande propósito da Wendy, o que me faz inclusive lembrar aquela charada que o Moron acabou falando. Quando uma máquina
máquina deixa de ser uma máquina? A resposta nesse caso é quando a máquina em questão se torna algo ainda mais assustador. Algo que não precisa mais obedecer comandos e nem mesmo as ordens de alguém. Agora é a Wendy que dará o comando, tornando-se a grande deusa dos xenomorfos. Eu sei, essa teoria é algo assustador, seria algo bizarro ver isso dentro da série, mas vamos combinar, seria massa demais ter um final de uma série acontecendo dessa forma, né? Uma verdadeira invasão dos xenomorfos à Terra e a Wendy vindo a se tornar essa entidade tão poderosa. Mas agora eu quero saber de vocês, e aí, o que vocês acham? Você acredita que a Wendy pode se tornar a deusa dos xenomorfos? Pra você, qual seria o melhor jeito de finalizar a série? Você acha que Alien Earth é canônico ou não com os filmes? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!